Olá, pessoal! Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2 da Revista de Jovens CPAD. A lição 2, ela estará sendo realizada no dia 9 de outubro de 2022. E temos o título da lição, é a pessoa do líder. Aqui do lado vocês estão vendo duas mãos, um líder, bem destacado e outras pessoas atrás. Semana passada falamos muito sobre liderança. Essa semana estudaremos sobre a pessoa, indivíduo. O Senhor vai falar para nós a importância que tem do líder como pessoa. O nosso texto principal diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João, verso 2. Resumo da lição. O líder deve cuidar de sua saúde física, mental e espiritual. Leitura semanal. Segunda, 1 Timóteo, capítulo 4, do 10 ao 16. Você vai ler na sua casa, estudar e na sala de aula com os alunos. Fidelidade e diligência na liderança. Terça, 2 Timóteo, capítulo 4, do 9 ao 11. O líder precisa suportar o sofrimento. Quarta, Lucas 10, do 1 ao 11. A missão do líder. Quinta, Gênesis 17, do 1 ao 6. É Deus quem faz frutificar. Sexta, Efésios 4, do 7 ao 16. É Deus quem concede os dons. E sábado, Efésios 4 e 15. Seguindo a verdade em amor. Os objetivos da lição: apresentar o líder como indivíduo, expor os cuidados que um líder deve ter e compreender a respeito da vida espiritual e familiar do líder. Tem a interação com o professor, orientação pedagógica, texto bíblico, está em 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 13. Você também vai estudar em casa e ler na sala de aula com os alunos. Tem a introdução e essa lição nós temos 3 tópicos, com 3 subtópicos cada um. O primeiro tópico diz assim: o líder como indivíduo. Temos 3 subtópicos. O primeiro, a personalidade do líder. Segundo, a humanidade do líder. Terceiro, o líder e os seus relacionamentos. Um subsídio para auxiliar os professores aí. O segundo tópico diz: cuidados que um líder deve ter, também com 3 subtópicos. O primeiro, conhecer o seu limite de atuação. O segundo, ter o devido preparo. O terceiro, ter cuidado com as expectativas. Tem mais um subsídio. Terceiro tópico diz: a vida espiritual e familiar do líder, com 3 subtópicos. Primeiro, a espiritualidade do líder. Segundo, o líder e a sua família. Terceiro, práticas espirituais de um líder. Também temos mais um subsídio. Temos aqui a partezinha da conclusão, a estante do professor. Um livro aí para que você aprenda mais, se você quiser comprar. Tem a hora da revisão. Aí você vai fazer a sua revisão do que ensinou para os alunos e ver o que eles aprenderam. Semana passada nós falamos muito sobre liderança. Essa semana estudaremos sobre o líder como indivíduo. Será que Deus está preocupado com a vida pessoal de uma pessoa? Será que o Senhor se preocupa com isso? Ou o Senhor, ele chama, coloca lá uma missão para eles fazer e deixam as pessoas aí com fardos pesados e ele só está preocupado com isso? Nós sabemos que não existe liderança sem a pessoa do líder, não é assim? Mas como esse líder tem que estar? Para você
ser um bom líder, como você tem que estar. Nós vimos só aqui pelo texto bíblico que diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Olha só como bem vai a tua alma. Então, por aqui a gente já entende que o líder deve cuidar da sua saúde física, mental e espiritual. Primeiro, o líder tem que ter autoconhecimento de si mesmo. Tem que saber quem é, tem que saber a sua personalidade, tem que entender o que suporta, o que não suporta, até onde ele consegue ir. Tudo isso, uma pessoa, para ela ser um bom líder, ela tem que estudar sobre isso, tem que fazer uma autoanálise. Ela tem que prestar atenção e ver quais são as qualidades que tem. Vou ler aqui um trechinho para vocês. O líder deve ter autoconhecimento, ou seja, que ele seja capaz de conhecer a si mesmo, de ser consciente das suas qualidades e de conhecer os seus defeitos. Por que o líder precisa conhecer as qualidades e os defeitos? Pois somente assim a sua liderança estará em constante aperfeiçoamento na direção da excelência. Por quê? O líder tem defeito? Não sua qualidade? Não. O líder é uma pessoa como todas as outras. Ela é uma pessoa normal. Ela tem suas virtudes, tem seus defeitos. E o que é que se faz com as virtudes? Continua. E com os defeitos, trabalha para se ir ajustando, consertando e vendo como vai resolver os pontos fracos e os seus pontos fortes. Dentre as contribuições que Estanco oferece, declara-se que o líder que conhece a si mesmo é capaz de identificar os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, o que lhe dá condições de potencializar suas qualidades e trabalhar suas deficiências, objetivando o seu aperfeiçoamento. Fica, portanto, registrada a importância de o líder ter como meta uma constante avaliação. Trabalho que depende de quê? 3 coisinhas, vou ler para vocês. Primeiro, disposição em realizá-lo. O líder tem que ter disposição para realizar essa difícil tarefa. Sensibilidade para identificar as necessidades e as possíveis falhas. E terceiro, coragem para agir no sentido de corrigir o que está errado e propor novas atitudes. Então não é porque uma pessoa lidera que ela sempre está certa, que ela não precisa estar ali observando o seu comportamento. Às vezes nem tudo dá certo e ela está ali, sempre se observando para melhorar. Veja só que interessante. Aqui diz assim: leia atentamente as palavras do Senhor a Jeremias no instante do seu chamado. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, 4 e 5. Você vai encontrar Jeremias contando como o Senhor chegou até ele. Diante do texto que lemos, considere as seguintes verdades. Primeiro, Jeremias diz que a palavra do Senhor foi até ele, isto é, por meio da sua palavra, o próprio Deus foi no lugar onde ele estava. Segundo, Jeremias foi formado pelo próprio Deus no ventre da sua mãe. Terceiro, Jeremias foi conhecido por Deus antes mesmo de ter sido formado por ele, e a expressão conhecer aqui denota relacionamento. 4. Deus diz que santificou, o mesmo que consagrou ou ainda separou a Jeremias antes mesmo que ele nascesse, garantindo assim a exclusividade. E 5, por fim, Deus diz que presenteou as nações com Jeremias para que lhe servisse como profeta. Olha só a preocupação do Senhor. Antes mesmo de Jeremias fazer aquela missão que o Senhor chamou ele para cumprir, o Senhor se preocupou desde o ventre da mãe dele com ele. Disse que formou, que santificou, que escolheu e que deu de presente para as nações. Olha só como o Senhor é fiel.
O Senhor, Ele não nos chama para uma obra, Ele não te chama, líder, para uma obra e te deixa à toa. O Senhor já te viu desde o ventre da tua mãe. Assim como Ele fez com Jeremias, Ele já te viu. Ele te formou, Ele te santificou, te escolheu para uma grande obra. Fica mais do que claro que antes de entregá-lo para atuar como profeta, Deus priorizou uma relação pessoal com Jeremias, utilizando-se de termos bem íntimos e pessoais, como evidência de que mais importante que o trabalho do profeta é a vida do profeta. Então Deus, quando foi chamar Jeremias, ele já mostrou a importância que Jeremias tem para o Senhor. O Senhor, ele não é aquele, como falei, que impõe ordem sobre nós e não está nem aí com nossa saúde mental, física e espiritual. Olha que coisa interessante. Quando nós entendemos isso, quando você, líder, entende isso, você vê que a obra do Senhor ela fica mais leve. Porque você diz assim, o Senhor me chamou, mas o Senhor quer que eu esteja bem. Porque Ele já me disse como foi que Ele fez comigo. A importância, eu ainda estava sendo gerada no ventre da minha mãe. Eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe e o Senhor já cuidou de mim, já me escolheu. Então vamos estudar sobre o líder como indivíduo, como pessoa. Hoje o Senhor não está preocupado em falar sobre a liderança, Ele quer falar para você a importância que você tem para Ele. Então vamos ver aqui. A introdução da revista diz assim: em geral, o trabalho do líder é valorizado em detrimento de sua pessoa. É preciso ressaltar que a pessoa do líder precede a sua liderança. Isto é, ele deve ser valorizado por suas qualidades, seu caráter e não somente pelo trabalho que executa. Contudo, os resultados positivos de sua liderança só serão possíveis à medida que ele estiver bem no seu relacionamento com Deus, que é a comunhão, consigo mesmo e com as pessoas que o cercam. A personalidade do líder. O que é a personalidade do líder? Ela deve ser levada em conta e valorizada, assim como a sua integralidade e a sua necessidade de bons, saudáveis e duradouros relacionamentos. Eu vou até falar para vocês o que é personalidade. Certo? Vou ler aqui e vocês vão estudar mais sobre o assunto. De acordo com o novíssimo dicionário da língua portuguesa, personalidade é a qualidade do que é pessoal, caráter próprio de uma pessoa, aquilo que a distingue de outra. Pensar a personalidade do líder é, portanto, considerar sua individualidade, levando em conta o seu bem-estar físico, emocional e espiritual. Haja vista que, em certo nível, o exercício e o sucesso da sua liderança depende de que esses aspectos estejam bem ajustados e equilibrados. Então, meu querido e minha querida líder, Deus se preocupa com você, com a sua individualidade. Você como indivíduo, Ele quer saber como é que está a sua mente, como é que está o seu corpo, como é que está a sua espiritualidade. Liderar não é só você sair guiando as pessoas para levar a um determinado alvo, até levar essas pessoas a Cristo. Se você não estiver bem, o Senhor está preocupado com você. O Senhor, Ele se preocupa. Então, Ele quer te ver bem. E aqui nós sabemos que para ter uma boa liderança, você tem que estar bem nesses 3 aspectos. Aquele que se dedica em aperfeiçoar a própria personalidade, buscando moldá-la aos padrões de Cristo, será bem-sucedido e os seus resultados no seu trabalho serão positivos e duradouros. Então você vai se conhecer. Quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos. Você vai focar em estudar para se ajustar ali nos defeitos, sabendo que você é um indivíduo, pessoa, que você não é perfeita e que você sempre está em aperfeiçoamento, sempre aprendendo. Quando você entende isso, a sua liderança será mais leve, porque você não vai se cobrar tanto. Ou então tem pessoas que, por não conseguir trabalhar a sua personalidade, fica desleixada.
acredita que o Senhor não chamou para isso, que não serve para fazer o que Deus chamou para fazer. Mas aprendemos hoje que o Senhor nos chamou desde o ventre da nossa mãe. E o que é a humanidade do líder? Assim foi criado o homem para que pudesse conhecer, amar e adorar o seu Criador e viver com ele para sempre no estado de bem-aventurança. Por este ato de criação, Deus exibiu de maneira manifesta a glória da sua sabedoria, bondade e poder. Então você, entendendo que foi chamado para conhecer, amar e adorar ao seu Criador, aí vai dar tudo certo. O líder bem-sucedido é aquele que, dentre outras coisas, valoriza cada área da sua constituição humana, pois reconhece que foi Deus quem o criou dessa forma, razão pela qual ele deve buscar a tão desejada e necessária disciplina, com vistas ao cuidado com a sua vida em nível integral e não parcial. Considere-se também que um líder saudável em todas as áreas da sua vida tem maior condições de cumprir a sua missão com mais empenho, dedicação e eficácia. Para ser bem-sucedido, ele valoriza cada área da sua constituição humana. Vamos agora ver a humanidade do líder. O líder não deve esconder sua humanidade de seus liderados. Ele necessita nutrir a sua vida espiritual, cuidar de sua saúde física e mental. O líder não pode se comportar e nem ser visto como um super-herói, pois é humano e está sujeito às enfermidades e às falhas. Você não deve passar para as pessoas que você é super-herói, que você não tem falhas ou que você não tem necessidades, que você também não adoece. Tudo isso os liderados têm que entender. E agora vemos o líder e seus relacionamentos. Em primeiro lugar, o líder precisa desenvolver um relacionamento real. Agora é real. E sincero com Deus. Depois, com quem? Com ele mesmo. E depois com as pessoas que o cercam. O líder deve ter relacionamentos saudáveis nas seguintes dimensões: transcendental, que é com Deus, pessoal, consigo mesmo, e interpessoal, com as pessoas. Vou ler mais um trechinho do livro para vocês. O que se propõe aqui é uma reflexão em torno da necessidade que o líder tem de relacionar-se bem com Deus, consigo mesmo e com o próximo, pois fazendo assim, toda a sua estrutura humana estará coberta de relacionamentos que contribuirão significativamente com a sua vida física, emocional e espiritual, o que resultará naturalmente em frutos duráveis da sua liderança. Com base nisso e ciente de que o líder cristão tem a responsabilidade de ensinar, guiar e influenciar os seus liderados a viver e a experimentar as bênçãos que Cristo conquistou na cruz, a restauração dos relacionamentos nas suas 3 dimensões deve ser parte das ações de uma liderança cristã comprometida com o Senhor da igreja. Então entenda, você tem que estar bem mental, fisicamente e espiritual. Então é isso que você está aprendendo, como o Senhor se preocupa com a sua saúde. E sabe quem é que vai cuidar da tua saúde? Você mesmo. Você mesmo. Ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém pode cuidar da nossa saúde por nós. Então você vai parar agora, vai refletir e vai ver o que é que está acontecendo. Eu estou bem mentalmente, fisicamente e espiritualmente? Você vai fazer essa análise na sua vida. Você entendendo quem você é e se você está bem, a sua liderança com certeza estará bem. Mas se alguma coisa está saindo fora do controle, você tem que parar e pensar um pouquinho. Não que o líder ele tem todo o controle na mão dele, não é isso. Mas se você está se sentindo desmotivado ou qualquer outra coisa, cansado demais, exausto demais, você precisa parar e pensar
como está a sua vida pessoal, a sua vida com Deus e a sua vida com as pessoas. Vamos agora para o nosso segundo tópico, que diz assim: cuidados que um líder deve ter. Primeiro subtópico: conhecer o seu limite de atuação. E aí, meu querido e minha querida líder, você sabe quais são os cuidados que você deve ter? Você sabe, deixa eu ler aqui a pergunta de novo. Você conhece o seu limite de atuação? Mas que limite é esse? Não é surpresa para ninguém o fato de que todo líder deseja ter êxito na sua liderança. Mas afinal de contas, qual o critério para que um líder cristão seja considerado bem-sucedido? Se nós pararmos para olhar, como falei para vocês semana passada, todo líder ele quer que a equipe dê resultados. Se trabalham na igreja, os líderes eles querem que a igreja veja que aquele grupo que ele está liderando tenha resultados. Mas você conhece o seu limite de atuação? Números são importantes e têm sim o seu lugar no processo de análise sobre a performance de um determinado líder. Influência nas suas mais variadas formas também tem o seu lugar e possui um caráter estratégico em busca dos objetivos pré-estabelecidos de uma liderança. Do mesmo modo, a capacidade intelectual de um líder também desempenha um importante papel na conduta dos projetos a ser elaborados, executados e avaliados. Entretanto, dentro de uma perspectiva estritamente bíblica, a princípio, régua para medir o sucesso de uma liderança, sabe o que é? É a fidelidade. E quem estabelece essa verdade é o apóstolo Paulo ao escrever. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Então, para você ter o sucesso que você deseja, que você quer que está ali para sua equipe dar certo, seus liderados dar certo, você precisa ser fiel a Deus. Esse é o verdadeiro sucesso. E nós vamos entender por quê. Quando você entender que a fidelidade não é você correr atrás para que aquela equipe cresça, os liderados cresçam, que você mostre resultados, você vai se frustrar menos, porque você vai entender já já quem é que dá o crescimento. Mas o que caracteriza a fidelidade de um líder cristão? Por fidelidade, deve-se entender a qualidade de um líder fiel, que por sua vez tem como características a confiabilidade nos seus relacionamentos e nos seus negócios. Em uma análise ainda mais ampliada, o líder fiel é aquele que cumpre o que diz, que cumpre com as suas obrigações, sendo por isso digno de confiança. Sendo fiel, você vai entender os próximos passos. Ter o devido preparo. Depois de conhecer sua vocação, identificar o seu limite de atuação, o líder precisa dedicar-se aos estudos, buscando conhecimento. Então, Deus me chamou desde o ventre, Ele falou para mim o que Ele quer de mim. Eu vou agora começar a fazer o quê? Eu vou buscar conhecimento, eu vou estudar, eu vou me especializar naquilo que o Senhor me chamou para ser. Não estou falando só de faculdades, é muito bom, muito mesmo, maravilhoso. Mas quando eu digo assim, me especializar, é todos os dias estar ali buscando a palavra do Senhor, aprendendo com Ele. E assim teremos um bom resultado na nossa liderança, porque nós entendemos o que é que Deus quer de nós. Olha só o que é que diz. Persiste em ler, exortar e ensinar. 1 Timóteo 4:13. Outro aspecto do preparo de um líder é o pessoal. E isso se percebe nas palavras de Paulo aos líderes da igreja que estava em Éfeso. Olhai por vós, em Atos 20:28 ele falou isso. E a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo,
1 Timóteo 4,16. O sucesso de um líder é resultado de disciplina, esforço e preparo. Olha aí como o Senhor ele nos direciona direitinho como nós devemos agir, como nós devemos ser, como nós devemos fazer para ter uma boa liderança. E vamos agora para o terceiro subtópico que diz assim: tenha cuidado com as expectativas dos outros. Por que tem esse tema aqui? Se eu trabalho para o Senhor e eu sempre estou preocupada com o que os outros estão falando, com o que os outros estão dizendo a meu respeito, isso vai me deixar doente. Tem um porém, se eu sei que eu estou debaixo da direção do Senhor, debaixo da obediência, fazendo o que o Senhor me pede para fazer, não tem por que eu me preocupar com a opinião dos outros. Não tem por que eu estar ali preocupada se alguém está falando que eu estou fazendo certo, que eu estou fazendo errado. Porque eu sei que eu estou debaixo da direção do meu Deus, eu tenho relacionamento com Ele, eu estou sendo guiada por Ele. Então as opiniões podemos até ouvir, porém não podemos deixar entrar no nosso coração. Nós temos que estar preocupados com o que o Senhor está falando para nós. Eu tenho que estar preocupada com o que Deus está falando para mim. Entendeu, líder? Você entendeu que é chamado, que o Senhor te deu como presente para os liderados. Você tem um relacionamento com Ele, você faz o que Ele pede, então você não vai se preocupar com opiniões dos outros. Cada liderado tem um pensamento. Cada pessoa, como líder, ela vai agir de uma forma. Então, você precisa estar debaixo da direção de Deus. Ninguém vai além do preparo que tem. Essa é uma máxima que deve fazer parte das convicções de um líder cristão que deseja ser bem-sucedido no seu ministério. Lembrando que o sucesso aqui está relacionado com a fidelidade. Olha aí o que é o verdadeiro sucesso, fidelidade. E não com expectativas simplesmente humanas. O preparo de um líder cristão deve ser dinâmico, permanente, impermeável. Persiste em ler, exortar e ensinar. O preparo intelectual também tem um lugar de destaque na galeria dos cuidados que um líder precisa ter. Por fim, o preparo pessoal do líder também é parte de um todo a ser considerado como prioritário no cuidado consigo, conforme Paulo advertiu os líderes da igreja que estava em Éfeso. Ele não falou assim para os líderes: olhai por vós. Depois ele falou para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. Então, nós estamos aprendendo os cuidados que o líder tem que ter consigo mesmo. O líder necessita compreender e crer que os resultados positivos do seu trabalho são, em parte, resultado de sua dedicação, esforço e disciplina. Mas, sem Deus, nada podemos fazer. É Ele quem dá o crescimento. Você entendendo isso, você pode ver o seu grupo, você pode ver seus liderados, sua sala de aula, pequenininho. Mas você não entendeu que não é por mérito seu? Não é você que dá o crescimento à obra? É Deus quem dá o crescimento? Você entendendo todas essas partes que nós lemos, você aqui não vai estar doente emocionalmente, aflito. Minha sala não cresce, meu grupo não cresce, os jovens não crescem. E qualquer liderança que você estiver liderando não cresce. Quem dá o crescimento é Deus. Você faz a sua parte e Deus ele dá o crescimento. É necessário também que o líder firme as suas expectativas em Deus e não nas respostas de seus liderados, para que não venha se decepcionar, como aconteceu com o profeta Samuel. Em 1 Samuel 8, 6 e 7, Samuel ele ficou decepcionado, ele ficou triste, porque o povo queria um rei. E ele achou que ele estava sendo rejeitado. Mas olha só o que foi que Deus falou para Samuel, em 1 Samuel capítulo 8,
E os versículos 6 e 7. Diz assim: Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Entendeu? Então, meu querido líder, se às vezes algum liderado falar alguma coisa, saiba que não é contra a sua pessoa. Se eles não estão querendo obedecer, a questão não é você. A questão é que eles estão rejeitando a Deus. Nós entendendo qual é a nossa missão, que as nossas expectativas têm que ser em Deus, a nossa confiança, a nossa direção é dele, então nós não vamos passar por essa frustração que Samuel passou. Porém, não estamos livres, não é assim? Não estamos livres disso acontecer. E agora, nós vamos para o nosso terceiro tópico da lição, que diz assim: a vida espiritual e familiar do líder. Mas Deus se preocupa até com isso. Deus está preocupado com a vida familiar do líder? Vemos o tempo todo aqui que sim. É fundamental que o líder tenha uma espiritualidade saudável, pois ele estabelecerá a forma como ele se relaciona com o próximo e principalmente com os de sua família. A expressão dignidade pode definir bem a espiritualidade de um líder, pois ele deve ter dignidade moral, espiritual e intelectual no seu lar e fora dele. Então, meu querido e minha querida líder, quando você tem uma família, você tem que ser um bom líder na sua casa, uma boa líder na sua casa. Você tem que ter dignidade. Temos que ter dignidade. E essa dignidade, ela deve ser moral, espiritual e intelectual no seu lar. Olha onde começa, no seu lar e fora dele. Hoje está tendo inversões de valores. Analisa aí na sua casa como é que você está agindo com seu esposo, esposa, filhos. Se primeiro você está liderando fora e deixando a sua casa em desordem. Primeiro a sua casa. Essa lição hoje veio para nos mostrar que primeiro a maior liderança nossa é na nossa casa. Primeiro eu tenho que servir na minha casa. Assim eu servindo na minha casa, o Senhor está vendo que eu estou apta para servir fora. Não adianta você deixar sua casa bagunçada e estar servindo fora achando que está fazendo a obra do Senhor. Primeiro, organize a sua casa, deixe o seu lar em ordem e assim você vai liderar fora. O líder e a sua família, segundo subtópico. Paulo escreveu a Timóteo mostrando as qualidades que os pastores e os diáconos deveriam ter. Dentre as várias qualidades, ele cita que deveria ser marido de uma mulher e que governasse bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição. 1 Timóteo 3, 2, depois o verso 4. Onde é que começa o trabalho dos líderes e pastores e diáconos e presbíteros? Onde é que começa primeiro? Em casa. Ele diz assim: dentre as várias qualidades, ele cita que deveria ser marido de uma mulher, o que vemos hoje muita gente querendo tapar o sol com a peneira, né? Querendo pegar a palavra do Senhor. Como é que se fala assim? A palavra do Senhor, ela tem que se adequar aos erros de quem gosta do erro. Mas ele disse: e que governasse bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição. Então é justamente isso. Para eu liderar fora, o Senhor sabe se eu sou um bom líder ou uma boa líder na minha casa. Se o Senhor me conhece, então Ele está vendo como é que são minhas atitudes. Por isso que eu tenho que ter testemunho. E o líder, ele precisa falar o que ele vive. Tem que ter uma vida de santidade, uma vida de compromisso com Deus
cumprindo sempre os princípios debaixo de ordem da palavra do Senhor, para que assim ele possa levar o povo também para um alvo. Já pensou uma família dividida? Uma família sem harmonia? Uma família sem união? Os filhos largados? E eu lá na minha liderança, dizendo que estou cuidando da obra do Senhor, e os meus em casa largados? E os meus em casa sem ter o amor que o Senhor quer que eu tenha? Sem eu estar guiando meus filhos para o alvo também, que é Cristo? Que liderança é essa? Então ele diz assim, ó, primeiro em casa, ele fala da esposa, ele fala da casa e ele fala dos filhos. Se a esposa também ela é uma líder, com certeza também ela vai estar cuidando bem do seu esposo. Ela vai estar cuidando bem dos seus filhos. O líder precisa ter uma família funcional e o seu primeiro compromisso é com sua esposa e filhos. Ele tem a responsabilidade de manter uma base familiar saudável e bem estruturada. Isso aí que o Senhor fala para você, obreiro. O Senhor fala para você, homem de Deus. Primeiro é a sua casa. Primeiro a sua esposa, seus filhos. Não tem como você estar fazendo a obra do Senhor colocando a carroça na frente dos bois. Não, é tudo sob a autoridade do Senhor. Deus já deixou tudo certinho, é só seguir o que Deus está nos ensinando. Práticas espirituais de um líder. Bem pequenininho, o terceiro subtópico, vou ler. Reconhecer as próprias limitações é o ponto de partida para uma vida de entrega a Deus. Somente um líder que depende do Senhor se dedica à oração, à leitura bíblica e ao jejum. Então, meu querido líder, o Senhor está dizendo para você, você é um bom líder, então dependa do Senhor. Se dedique à oração, ao jejum e à leitura bíblica. Busque a Deus, busque conhecimento e veja quais são as suas falhas e as suas virtudes. Trabalhe as suas falhas e continue com as suas virtudes. Conclusão: por mais importante que seja o trabalho que o líder executa, a sua pessoa é ainda mais respeitável aos olhos de Deus. Com base neste fato, vimos alguns aspectos que envolvem a vida do líder como indivíduo. Aprendemos que a comunhão com Deus deve sobrepor-se ao trabalho, pois sua comunhão será a garantia de vitória em sua trajetória. Se você trabalha para o Senhor, tenha uma comunhão maior com Ele. Se preocupe com a sua saúde mental, física e espiritual. Fazendo assim, você vai fazer a obra do Senhor com excelência. Que Deus venha nos ajudar, que o Senhor venha cada dia mais nos dar sabedoria, para que nós possamos entender realmente o que é que Deus quer de nós. Nós aprendemos que o trabalho é muito importante para o Senhor, mas o Senhor se preocupa muito mais com a nossa vida espiritual, física, emocional, porque nós somos imagem e semelhança dele. Vocês vão ver aqui, vão passar isso para seus alunos. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, porque o Senhor, ele é trino, e nós somos tricotômicos, não é assim? Somos formados por corpo, alma e espírito. Não tem como o corpo viver sem a alma ou sem o espírito. Então, somos semelhança dele, temos que estar em harmonia com ele, andando como o Senhor quer que nós andemos. Que o Senhor Deus venha abençoar a tua vida e que essa aula de hoje tenha te ajudado, esclarecido a sua mente como esclareceu a minha. Que você venha aprender cada dia mais, que você venha passar para os seus liderados como é servir a Deus. Que você faça discípulos e que a partir de hoje, se você não estava olhando para os seus limites, olhe, porque o Senhor, ele é fiel e ele não nos dá uma carga que nós não possamos carregar. Falando nisso, eu deixei aqui marcado o versículo e
Já passei aqui e não li para vocês. Um versículo bem interessante, mas não tô achando agora. Mas é isso aí. Que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente. Estude a revista, ore e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.